Estamos iniciando aqui mais uma mentoria Gaia, gestores e agências de inteligência artificial. E hoje o nosso tema aqui é um tema voltado para quem quer ter uma agência de inteligência artificial, né, faturar múltiplos 5 dígitos por mês, no mínimo uns 5 dígitos por mês, com a sua agência de inteligência artificial. E hoje é o melhor momento para a gente conseguir iniciar uma agência de inteligência artificial. Houve algumas mudanças nesse ano de 2026 que facilitaram muito para a gente ter resultados mais fácil, mais rápido. Então é um ótimo momento para investir nisso, tá? Melhor do que nunca. Porque agora nós temos uma super ferramenta chamada Cloud Code, que eu venho falando bastante dela há bastante tempo. E essa ferramenta, simplesmente, ela fez com que a gente conseguisse fazer tudo em um lugar só. Né? Antigamente, você tinha várias IAs diferentes que você tinha que usar, uma para criar sistemas, sites como Lovable. Aí já tinha outra que você tinha que usar para criar automações, como o N8N, por exemplo. Aí já tinha outra que você ia usar para chat, para criar agentes, né, como o próprio ChatGPT, GPTs e tudo mais. Mas agora nós conseguimos concentrar tudo em um canto só, né, com super ferramenta que faz tudo. Hoje eu passo todo o meu dia praticamente de trabalho com Cloud Code. Eu não abro outra ferramenta de IA, raramente eu abro, porque até as outras ferramentas de IA conseguem se conectar a ele, e ele consegue puxar os recursos. Então, por exemplo, o Cloud ele não cria imagens ou vídeos, mas ele pode se conectar via API com outras IAs e usar esses recursos. Então eu consigo usar tudo através dele, ele vira uma central realmente, um orquestrador das minhas automações e agentes, tudo que eu estou fazendo. Isso realmente é muito revolucionário. Então, realmente, eu deixo o convite para vocês que ainda não estão usando o Cloud, né, que vocês realmente abram para usar isso, porque essa ferramenta, quem está usando ela hoje está realmente 10 vezes na frente, 10 vezes mais velocidade para implementar as coisas, tá? Por isso que eu venho falando tanto sobre ela. E aí, essa ferramenta, ela se torna a sua central da sua agência, o central da sua operação na sua agência. Ela é uma ferramenta paga, você tem que pagar uma assinatura, mas para tudo que ela fornece, e como você consegue fazer tudo através dela, você pagar $20 ou até mesmo $100, como eu pago por mês, é muito barato, porque você não vai precisar de outros softwares, não precisa assinar outras coisas. Até eu estou cortando vários softwares meus, porque eu estou fazendo as funções desses softwares através do Cloud Code, fazendo as integrações e tudo mais. Então essa ferramenta é sensacional, e não só para entregar, para criar as coisas que você vai entregar para o cliente, mas para rodar a sua operação. Toda a nossa operação a gente orquestra ela, cria as landing pages dos produtos, cria as automações, cria as estratégias, as copies, tudo, área de membros, tudo através do cloud, entende? Então, você usa essa ferramenta não só para criar o produto ou serviço, ou entregar um produto ou serviço para um cliente, mas você usa também ela para orquestrar, gerir a sua operação toda. Por isso que ela é um custo-benefício tão bom. E você ainda usa ela para fazer prospecção e vendas. Eu vou dar umas dicas aqui, umas orientações hoje, como é que a gente pode usar o Cloud Code para se prospectar e vender, né, para poder captar esses clientes da agência. Mas eu quero que você saiba que essa ferramenta, ela resolve tudo. E um dos principais pontos é que quando a gente tinha uma agência, né, antigamente, de marketing digital, até mesmo uma agência de IA, tinha que assinar muito software, cada um com funçãozinha diferente para fazer tal e tal coisa. E agora com o Cloud a gente não precisa mais de um bocado de software, né? Então é uma evolução muito grande. Então eu vou até mostrar para vocês aqui o que dá para a gente fazer com o Cloud Code, né, de serviços, de produtos.
e depois essa parte um pouco mais estratégica da prospecção e vendas, tá? E quero dizer para vocês também, para quem tem dúvida aí, né, Rafael, quantas pessoas eu preciso ter na agência para poder rodar uma agência de IA, né, junto com a parte de marketing, que hoje você também pode vender a parte de marketing digital, usando a própria IA para criar os produtos e serviços de marketing digital, tráfego pago, landing page, etc., disparos, automações. E o custo, pessoal, já era baixo, né, de uma agência de IA. O que custava mais era o custo operacional de pessoas, porque à medida que você ia contratando, na verdade, na medida que você ia conseguindo novos clientes, você tinha que contratar mais gente para poder fazer a entrega, né? Era um negócio que tinha baixo custo no sentido de software e também questão de físico, né? Você pode rodar uma agência totalmente online com equipe remota. Então, os custos físicos de operação, de recursos, de materiais, né, de equipamentos é muito baixo, sempre foi muito baixo, né, das vantagens para a gente, mas o custo maior as pessoas. E aí o cloud vem nesse sentido de acabar com esse custo das pessoas. Então, saiu pessoas aqui da minha equipe e aí, em vez de eu contratar outra pessoa, eu simplesmente automatizei os processos dela. Então, hoje aqui na ZX, né, a gente só tem equipe comercial. Na verdade, ainda tem um gestor de tráfego, mas o resto tudo é equipe comercial. Tá bom? Por quê? Porque comercial realmente, quando a gente está trabalhando com produtos de ticket mais altos, precisa de uma pessoa lá, tá conversando, fazendo videoconferência, apresentando, tirando dúvidas, as pessoas querem interagir com outras pessoas. Mas toda a parte operacional eu consegui automatizar. Tinha pessoas, colaboradores, tinha um para suporte, tinha um outro para a parte da área de membros, né? Tinha um outro para fazer o marketing digital, para criar as landing page, cadastrar produto e tal. E tudo isso eu já não preciso mais, porque eu orquestro tudo isso através da IA. Então, o custo da operação da agência caiu mais ainda. Né? Então, eu vou fazer uma entrega agora, eu consigo fazer uma entrega junto com a IA. Eu não preciso mais ter um colaborador X que vai fazer aquela entrega X ali. Se eu quiser, eu mesmo posso programar ali com a IA rapidamente a entrega e já entregar. Porque é tão rápido, de baixo custo e que vale a pena, entendeu? Então, aquele problema que a gente tinha antigamente da escala da agência, de ter que contratar um bocado de gente, não só para operacionar a agência, mas principalmente para entregar para os clientes, né, fez com que se reduzisse bastante. Então, um problema que a gente tinha da agência é que de lucratividade, né? Com medida que a gente ia crescendo a agência, a nossa margem de lucro ia sendo comida com mais pessoas que a gente ia contratar. Então, a gente ficava com uma complexidade muito grande de projetos, de clientes, muita gente para atender, e nosso lucro não aumentava muito, porque ao mesmo tempo que a gente botava mais clientes, aumentava o nosso custo com pessoas para entregar aquilo ali, entendeu? Então era só um aumento de dor de cabeça, mas o lucro mesmo, então... Mas hoje em dia está muito mais lucrativo você ter uma agência, então por isso que eu digo que é o melhor momento para você ter uma agência, porque de fato a gente está quase virando um tipo de modelo de negócio que consegue ser com uma pessoa só, né? One person business, automatizado. Isso é o sonho de todo mundo que trabalha com agência, o marketing digital, há muito tempo atrás, né? Não sei se vocês conhecem um livro chamado Trabalho 4 Horas por Semana. Um livro que ficou muito famoso ali no começo da internet, 2010, por aí, né? Que o objetivo era você ter uma empresa 100% automatizada para trabalhar 4 horas por semana. Naquela época, isso era bem fora da realidade, porque tinha que trabalhar muito com a parte de delegação, contratando pessoas por um custo muito baixo em outros países, era um negócio mais complexo. Não tinha automação, mas hoje com a automação acessível assim, isso está cada vez mais se tornando realidade, né? Ainda não dá para fazer uma agência de uma pessoa só, mas a gente está quase chegando nisso. A parte operacional, realmente, a gente hoje consegue rodar com uma pessoa tranquila que sabe operacionar bem o Cloud Code. Por isso que vocês precisam saber
dominar essa ferramenta, porque é ela que faz tudo, ela que gerencia tudo. Então, esses últimos meses eu estou 100% focado em me tornar especialista nessa ferramenta e ensinar para vocês, justamente porque essa ferramenta ela muda o jogo total. E aí, mostrar para vocês aqui o que dá para fazer com ela, né? Inclusive, essa apresentação aqui foi feita com ela em alguns minutos aqui, né? Eu montei um mapa mental e passei esse conteúdo do mapa mental para a apresentação, para ele montar a apresentação, e ele montou essa apresentação em poucos minutos. Inclusive, eu posso publicar online, tá? Eu posso, já está integrado com o meu domínio, tem um servidorzinho ali grátis do Cloudflare, né? E aí, eu peço para ele publicar online e ele já publica aqui no meu domínio, tá? Esse aqui eu não publiquei porque não precisava, mas daria para fazer, eu já teria um site, né? Isso aqui poderia ser um site, uma landing page que eu mandaria para a pessoa. Sério mesmo, ó, pronto, eu já vou dar um exemplo para vocês. A gente vendeu aqui recentemente uma landing page para um cliente que a gente fez ali em 10 minutos. E a gente vendeu por R$ 1.000. E ele ficou feliz da vida. Por quê? Porque ficou muito melhor do que o site anterior que ele tinha. Ele tinha feito a landing page há 2 anos atrás, então estava um design super desatualizado, né, feio, muito, sabe? E em 10 minutos a gente fez algo muito melhor do que ele já tinha. Por isso que ele pagou R$ 1.000 feliz da vida. E de fato, uma landing page é no mercado R$ 1.000, às vezes cobra até mais, tá? Então a gente cobrou o valor médio do mercado, mas o tempo que a gente dedica, né, vai ter gente que vai fazer de forma manual, tradicional, vai gastar horas fazendo e não vai ficar com a qualidade do que a gente fez. E a gente sabe usar IA, sabe usar o Cloud Code, faz o negócio em 10 minutos, que agrega o mesmo valor. O cliente não quer saber como foi feito, ele quer saber do valor do que está sendo gerado. Então, é isso que vale o investimento, né? E eu não precisei, então, contratar nenhuma pessoa. Tipo, em 10 minutos você vai contratar uma pessoa para fazer um negócio de 10 minutos. É muito melhor você mesmo fazer, você mesmo entregar. Por isso eu falo que hoje esse custo operacional caiu drasticamente. Esse dia você coloca no bolso, que você iria gastar contratando uma pessoa. Antigamente eu tinha uma pessoa na minha equipe só para fazer landing page do marketing digital, entendeu? Eu pagava para ela a cada landing page que ela fazia. E agora não precisa mais. Então, esse dinheiro vira lucro. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, agora a gente tem uma agência que a gente consegue criar 10 vezes mais rápido, uma só pessoa no operacional, altamente lucrativa, e que fica muito mais fácil da gente chegar nos 50K em 90 dias, né? Essa é a meta de quem está no programa de 50K. Já teve vários alunos que bateram, que já estão com as plaquinhas, estão recebendo as plaquinhas, né? De 50K, teve aluno que já recebeu a plaquinha de 100K, como o Rogério, já deu depoimento para a gente. E está cada vez mais fácil, por conta dessas ferramentas que estão surgindo, né? Basta realmente botar a mão na massa. Então, o pessoal que está no Agência 50K, nosso programa de acelerador, né? Para agências de inteligência artificial, que agora eu estou, né, assim, ajustando ele para ser um programa de construção de agência de IA com o Cloud Code, né? Usando essa ferramenta especificamente. Então, o pessoal que está lá já tem acesso a várias aulas, né, que eu criei sobre o Cloud Code, né? No último mês foi umas 10 aulas só sobre Cloud Code, cada vez mais aprofundadas, avançadas, né? A última que a gente entregou foi sobre otimização para redução de custos na criação dos sistemas com Cloud Code, em redução de 50%, usando o Codex, que é o IA, junto dentro do Cloud Code, para economizar. E o pessoal que está nos ZX Control tem acesso a todo o pacote, né, do sistema operacional que a gente criou aqui na ZX Lab, que a gente usa internamente para operacionalizar o cloud. Porque o cloud, quando você baixa, ele vem cru, né, ele vem sem nada. E aí você precisa estar otimizando ele, colocando skills, agentes, hooks,
criando uns scripts para a parte de automação, conectando com as ferramentas para fazer automação e etc. O pessoal que está no ZX Control já instalou várias ferramentas de otimização do Cloud Code, que fazem os disparos, que criam agentes no WhatsApp, que já deixa pré-pronta a parte de instalar uma página, publicar uma página online como essa daqui, né, alguns minutos online com domínio e tal. Fizemos já um CRMzinho simples. O ZX Control já é o local onde a gente entrega tudo pronto, né, para o aluno ali para ele instalar. E que no programa de 250K a gente entrega a estratégia e a parte de implementação prática, né, de como fazer as funcionalidades, como usar a ferramenta da melhor forma possível. E também essa parte de estratégia de prospecção, de vendas, de gestão da agência, entende? Nesse formato mesmo de mentoria, tá? Então, o primeiro tipo de serviço, né, que a gente pode fornecer com Cloud Code é o de automações e agentes de IA, que esse aqui é o carro-chefe, né, é o que tem mais demanda, que a gente deve focar mais, porque tem muito valor. E antigamente era tão difícil para a gente fazer essa parte de automações, agentes, né, a gente tinha que usar várias ferramentas diferentes. Eu sempre vivi indicando para meus alunos várias ferramentas diferentes. E hoje em dia não preciso mais, porque o Cloud faz tudo, que facilita a vida da gente. Na parte de automações, o pessoal usava, né, todo mundo usava e eu usava também o N8N, mas te juro que o que eu fiz com o Cloud Code esse ano, em um mês, eu não consegui fazer 20% no ano passado com o N8N. Só para vocês terem uma noção de diferença de produtividade, de facilidade que é fazer automação com o N8N comparado ao Cloud, né? O Cloud realmente é 10 vezes mais rápido, mais simples de fazer, menos conhecimento técnico necessário. Então, tá mais fácil do que nunca a gente criar automação e a gente guiar. Qualquer pessoa sabendo usar o Cloud rapidamente faz. E são produtos que a gente cobra de 500 a 3 mil reais, né? Tem um, por exemplo, que é o agente IA no WhatsApp. A gente criou um instalador, né? Você instala ali em 15 minutos esse agente de IA e ele já fica funcionando, né, usando o Cloud Code. E é um produto que dá para vender por 500 reais tranquilo, né? O pessoal que está no ZX Control já instalou, um bocado de gente já está usando, né? É um dos agentes que a gente pode produzir usando o Cloud Code. E aí temos também a parte de disparos agendados em massa, né? Tanto para o WhatsApp quanto e-mail. A gente tem ferramenta como o Resend, que dá para até 3 mil e-mails por mês gratuitos. Depois, se até 50 mil é 20 mil dólares, é $20 por mês. Mas dá para usar gratuito até 3 mil. A gente instala isso, instalou o pessoal está no ZX Control, a gente instalou já na primeira semana ali, com um setupzinho. E para o WhatsApp tem a Evolution API, por exemplo, também é grátis, você instala ali localmente ou no seu servidor e você já pode conectar com o WhatsApp com quantas instâncias quiser e já fazer a gestão de tudo isso pelo Cloud Code. E também já instalou para o pessoal do ZX Control isso. E só essa questão do disparo em massa, tanto de uma vez só, no momento X, quanto a programados, eu quero criar uma sequência de recuperação de vendas, uma sequência de onboard de clientes, uma sequência de nutrição de leads, né, que a gente usa muito no marketing digital. Cara, quanto trabalho dava para fazer um negócio desse anteriormente? E a gente tinha que usar várias ferramentas diferentes para fazer e era caro, né, porque essas ferramentas eram caras, que a gente tinha que assinar para poder fazer isso, tinha que aprender a usar as ferramentas. Agora com o Cloud, a gente consegue criar as copies, ele mesmo cria as copies, ele mesmo programa os disparos para a gente, de forma estratégica, tudo via prompt, né? A gente só precisa, assim, falar o que a gente quer, né? Só que quando a gente tem pré-pronto um formato, um modelo, ele faz mais rápido, né? Por isso que a gente disponibiliza no ZX Control esse tudo pré-pronto aí para fazer mais rápido,
um setupzinho simples. Então, disparos e massas, os agendamentos programados, isso aqui serve para qualquer tipo de negócio. Todo negócio precisa fazer essa comunicação e ter uma base de clientes, né? Então, você pode oferecer para qualquer negócio que tenha uma base de clientes. Você tem uma base de clientes aqui, tem 50 clientes. Vamos fazer uma automação para esses clientes serem nutridos, para a gente vender outros serviços para eles, outros produtos. Ou então você tem aqui 100 clientes que estão entrando todo dia no seu site, mas não estão comprando, chegam no carrinho, abandonam o carrinho. Mas você plugar uma automação para recuperar isso, né, o valor que tem. E é muito útil para você também. É muito útil para você porque você consegue também fazer essa divulgação, né, para os seus clientes, para os seus leads, como ferramenta de marketing para você e como serviço também. Eu assinava uma ferramenta que pagava R$ 397 por mês, praticamente o custo do Cloud Code, que eu pago hoje 500 por Cloud Code, só para fazer essa parte de disparos em massa. Eu tinha que sair configurando tudo manualmente lá, tinha que fazer as cópias, botar lá, né? Era bem mais trabalhoso. Recuperação de compras e onboard, isso aqui é muito bom para quem vende produto digital, tem uma demanda gigantesca nessa área. Prospecção automatizada. Então imagina você criar um agentezinho que você consegue pegar vários leads aí na internet, Instagram, LinkedIn, Google, e fazer disparos em massa para eles. Imagina aí, isso é uma prospecção automatizada, certo? Dá para fazer isso com o Cloud Code. Eu pretendo até aqui no final dessa aula, como exemplo de produto, né, de automação, mostrar essa de prospecção, para vocês poderem usar e poderem vender isso como serviço também. Eu quero mostrar um exemplo prático aqui para vocês, né, para não ficar só na teoria. Mas o pessoal que está acompanhando o programa Agência 50K está vendo na prática várias coisas que a gente está fazendo já, né? Nas masterclass e tudo mais. A gente de atendimento ao cliente no WhatsApp, isso tem muita demanda, né? A gente consegue também fazer facilmente com o Cloud Code. A gente publicação de conteúdo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um que eu criei do zero no Cloud Code que faz a publicação dos meus vídeos no YouTube do zero, né? Ele cria a copy, ele pega o vídeo, faz a transcrição do vídeo para criar a descrição, coloca as tags, coloca o título, cria a thumb, puxando de outro IA lá que cria thumb e tudo mais, publica a thumb, publica o vídeo e ainda faz a divulgação para minha lista de e-mail e WhatsApp, tudo no fluxo só. Eu vou só revisando ali algumas etapas principais, mas tudo ele faz automatizado. Esse, por exemplo, também é um exemplo de agente, né, que tem muito valor mesmo. Que era uma tarefa que eu demorava muito tempo para fazer manualmente, e na verdade eu tinha uma pessoa só para fazer isso, que também agora não preciso mais ter. Criação de sistemas com IA, né? Essa é também outro tipo de serviço aqui que está muito alta, e a gente usava muito o Lovable antigamente, né, para fazer. Hoje em dia eu transferi todos os meus projetos para o Cloud Code, não uso mais o Lovable, né, para criar ali. O Lovable foi muito bom ali no começo, quando não tinha outras ferramentas, ele é muito fácil de usar, porém tem um custo, né, que acaba sendo mais caro quando a gente compara com o Cloud Code, porque o Cloud Code não faz só Vibe Code, ele faz muito mais, então acaba sendo bem mais acessível, não precisa ficar comprando crédito. E tem a questão de não ter limitações, né, o Lovable, por ser uma ferramenta ali que é fácil de utilizar para qualquer pessoa, mas ao mesmo tempo é mais limitada. Então eu não consigo usar funções avançadas que otimizam a minha produtividade, meu tempo, que diminuem os custos, porque fica engessado por causa da interface lá deles, né? Principalmente relacionado a automações, integrações que eu consigo fazer com o Cloud Code que eu não consigo fazer lá, tá bom? Fora que também no Cloud Code, quando a gente seta melhor a forma de produzir os sistemas, ele faz com mais qualidade, com menos erros, né? Tem vários alunos que são testemunhas disso. O Logo, ele acaba, por essa questão de ser engessado, coisas ali que a gente tem que ficar consertando às vezes e tal, né? E aí demora mais tempo, gasta mais crédito. Então, criação de sistema, a gente costuma cobrar de implementação somente, eu estou falando aqui da recorrência, que também tem a recorrência de manutenção, só para implementar de R$ 2.000 a R$ 10.000, tá?
às vezes chega até 15. Mas em contratos, a gente fala de contrato anual, contratos de 30, 40, 50 mil reais. Vários alunos que já fecharam contratos desse ticket, né? Anual, eu já fechei também. Por isso que eu até falo para os alunos, né? Ó, com 2, 3 clientes, máximo 5, você já faz 50k, porque você faz o contrato anual, né? Um contrato, às vezes, você já faz 30 mil, 40 mil, então 2, 3 ali, já passa dos 50 tranquilo. Plataforma de agente de IA é uma coisa que você pode criar, né? Então você pode criar um sistema que tem vários agentes ali. Pode criar um software para gestão de projetos, um CRMzinho. Então a gente criou nosso próprio CRM e sistema de gestão de projetos para a nossa empresa. Toda empresa precisa disso, tá? Então você pode criar o seu e replicar isso para as outras empresas. O mesmo modelo que você criou para você. É sempre interessante você criar as coisas primeiro para você e depois você revender, porque você testa, valida, melhora, já tem uma utilidade e já tem um protótipo para apresentar algo funcional. Depois você vender isso. Então tudo que a gente constrói, que a gente usa na nossa operação, a gente vende, né? A gente disponibiliza como produto ou como serviço. Essa sacada é muito boa. Área de membros também, todo mundo que entrega conteúdo no digital precisa, então a gente criou a nossa própria área de membros, então hoje é muito mais simples quando eu quero organizar o conteúdo, subir muito conteúdo para cada só, mudar. Antigamente, se eu quisesse alterar a minha área de membros, nossa, era muito demorado. Precisava ir fazendo de pouquinho em pouquinho, em aula e aula, configurando uma por uma. Agora eu faço em massa as alterações, os ajustes, tudo, e consigo botar funcionalidades de IA que eu não conseguiria colocar em outras áreas de membro, né? Ajustar o layout, o design dela só com prompt, em vez de ter que ficar alterando isso na mão, é muito vantajoso, né? Ontem mesmo eu fiz um ajuste gigantesco na área de membros da XLab Hub, de organização de conteúdos, de formato, de entrega e tudo mais, com prompts, né? Você tem que mexer lá manualmente na gestão da área de membros. Então, gestão financeira, então um sistemazinho que a gente faz a gestão financeira ali. Toda empresa precisa também de entradas, saídas, com gráficos, né, de projeção e tudo mais, gestão de fluxo de caixa da empresa. Então tem muita demanda, facilmente a gente faz também isso. Sistemas para lojas online, e-commerce também bem útil, dá para fazer também tranquilo. Sistema para parte de disparo, então sistema que você coloca para o próprio cliente configurar ali como é que é o disparo que ele quer e tudo mais, ele mesmo faz por conta própria. Sistema de recrutamento, a parte de RH tem muita demanda também, a gente tem um sistema hoje aqui nas ZX que a gente fez com IA também, para fazer recrutamento e seleção. A gente manda lá um formuláriozinho, a pessoa preenche, aí tem um IA que analisa com a vaga e já diz um match, né? Se combina muito ou não, dá uma nota. As especificações trazem todo um relatório ali sobre a pessoa, né? O candidato relacionado à vaga, e a gente seleciona os melhores para poder entrevistar. Então já é um filtro, né? E isso já tem muito valor. Dá para fazer muita coisa na área de RH. Dashboard de analytics, né? Cara, olha só, você não precisa nem construir um sistema. Se você construir só um dashboard, que é um painel com informações, cruzamento de dados, você pega dados, por exemplo, do CRM, de um banco, aí cruza também com plataforma de pagamento, com a parte de traqueamento, por exemplo, com a parte de contábil, jurídica, cara, isso tem um valor gigantesco, tá? Esses números, esses dados em formato de gráfico, para o empresário tomar uma decisão. E geralmente ele faz isso na mão, ou ele faz através de uma planilha, que negócio feio, complicado de mexer, que pode a qualquer momento quebrar, dar problema, e você pode fazer algo bem mais bonito com IA, né? E mais fácil mandar para ele diariamente, com o login e senha, ficar atualizando lá diariamente, ele acessar. Então, cara, tudo isso aqui as empresas precisam. Você pode criar modelos pré-prontos aqui e só ir revendendo e customizando os alunos, para os clientes, né? Então a gente tem nossos próprios modelos aqui que a gente faz isso. Landing pages e sites. Eu dei o exemplo já aqui, ó, R$1.000 em média você cobra e fica um negócio super profissional.
super profissional mesmo. Vou até dar um exemplo para vocês, ó. Eu falei dessa landing page do cliente. Deixa eu ver se eu encontro aqui ela. Olha só, essa landing page aqui, de um call work, tá? A gente fez em 10 minutos. A qualidade está muito boa, a gente fez com Cloud Code e muito melhor do que a anterior que ele tinha. Vocês não dá nem para comparar, né? Então é uma coisa que tem muito valor. Tráfego pago com IA. Gente, isso aqui para quem faz tráfego pago, ou mesmo até não sabe tráfego pago, mas se você conseguir simplesmente conectar a IA com Meta Ads, com Google Ads, você conecta facilmente via API, você consegue criar um relatório e ainda enviar por WhatsApp, enviar por e-mail, tudo através do Cloud Code periodicamente. Então, hoje toda a parte de tráfego pago a gente analisa com IA, a gente traz a informação para o Cloud Code, ele gera os dashboards, relatório para a gente tomar decisão, né? Então dá para fazer o planejamento estratégico, os criativos também a gente faz com o Cloud Code, né? Dá para fazer dashboards inteligentes, fazer a parte de otimização, automação, analisar, dar insights, né, de otimização, criar os relatórios. Então isso aqui para agências de marketing digital, para clientes que fazem tráfego pago, é muito útil mesmo, e dá para cobrar bem para esse serviço aqui, tá bom? O tráfego pago, né, a gente cobra em média R$2.000 por cliente, mas aí a gente entrega tudo junto, entrega isso aqui junto, né, na parte da IA. Mas se você for fazer só esse serviço específico, com a IA aqui, aí seria um valor menor, né, que seria somado com a própria serviço de tráfego pago. Como prospectar e vender, né? Aí eu quero mostrar esse exemplo prático para vocês aqui, que é a parte de você gerar uma lista, né, sem custo ali, de potenciais clientes, e aí você cria protótipos. Eu tenho aqui um agente que fica só criando protótipos para mim diariamente, para nichos diferentes, e quando eu quero criar um protótipo, eu falo para ele, ele cria aquele protótipo específico, eu mando para o cliente, gera muito valor, o cliente fica super interessado em marcar uma reunião e tal, só porque você fez um protótipo. O protótipo também se faz em alguns minutos, facilmente. E aí você pode, depois que fez essa lista de clientes, fazer ainda um disparo em massa para ela, né? Fazer disparo de e-mail para os leads que você coletou, de WhatsApp também. Claro que tem que ter via WhatsApp, né? Claro que tem que ter um cuidado ali para evitar bloqueio no WhatsApp, que tem essa questão. A gente fez todo um tratamento aqui para evitar bloqueios, né, de WhatsApp, mas que a gente, quando o aluno lá no ZX Control ele instala, já vem tudo prontinho para ir lá, para ele já pronto para ele fazer o disparo, já vem com tratamento, né? Para evitar ter os erros, as falhas e bloqueios, essas coisas assim. Que é a vantagem de trazer já tudo pronto. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou abrir aqui agora no Cloud Cowork, que eu tinha feito esse relatório por aqui. Ó, eu coloquei a minha chave API aqui do Appify, né, que é uma plataforma que ele consegue fazer scraping, né, pegar informações ali de um site da internet, na verdade, até do Instagram ele consegue puxar. Eu coloquei, eu quero fazer uma busca no Google Maps, Instagram, LinkedIn de leads com potencial para vender landing pages e agente de IA. Pode analisar o site, página deles para encontrar oportunidades, lista aqui, já traga a proposta comercial sugerida, valor do serviço, modelo de prestação, contrato, protótipo, lista até 10 projetos principais mais 15 e fácil de converter e me fala o motivo. Cria um dashboard em seguida, estilo CRM com as oportunidades de projetos. Aí ele fez aqui, ó, em alguns poucos minutos, me trouxe inclusive aqui a lista, direto por aqui, a temperatura, analisou o site, Instagram deles,
Google Meu Negócio, e gerou um dashboard no formato de CRM aqui pra gente, ó. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui por si só já é um serviço que você pode vender, né? De gerar uma lista para um cliente de potenciais leads. Você pode pedir para ele atualizar isso diariamente, automaticamente disponibilizar para o cliente para ele poder acessar. Só isso aqui já vale no mínimo uns R$15 de implementação do negócio desse aqui. Né? Então aqui é o lead, ó, ele traz todas as informações do lead, problema identificado, gargalo, a temperatura, local, serviço incluso, tal, proposta aqui de quando é cobrar, o modelo de mensagem de WhatsApp para prospectar, modelo de contrato, o que você pedir que ele já coloca, né? Tipo como fosse quase um CRM, ó, pipeline, eu posso mover aqui depois para usar como se fosse um CRMzinho, analytics dos leads gerados, protótipos. Então aqui foi só um modelo com um prompt só, mas eu poderia desenvolver isso aqui e transformar até no CRMzinho, tá? Então imagina o valor disso aqui. Você pode fazer isso para você prospectar. Então imagina que você está querendo prospectar nesse nicho de clínicas, fitness, né, o nicho que você quer aí. Foi agora como é que eu faço então para fazer um disparo para essa galera? Então vamos ver aqui, ó. Ele deve ter pego aqui, ó, tem o telefone, né? Acho que o e-mail ele não pegou, mas o telefone ele pegou aqui. Então a gente pode colocar para fazer um disparo de WhatsApp. Eu vou colocar para fazer um disparozinho como um teste aqui, vou já pausar depois para vocês, só para vocês verem como é fácil de fazer isso, tá? Então eu vou abrir agora o Cloud Code, os disparos eu vou fazer pelo Cloud Code. Deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui, sessão. Aí eu vou colocar, ó, quero que você faça um disparo de WhatsApp com uma copy estratégica para os leads desse meu relatório. Eu vou colocar aqui o link do relatório. Quero que você me envie a copy para aprovação antes do disparo. E quero que faça um follow-up durante 7 dias até o lead responder. Se ele responder, não precisa mais fazer o follow-up. Tomar os cuidados necessários para não bloquear meu número. Porque aqui está fazendo um disparo para contatos frios, então tem que ter muito cuidado com isso. E olha só, pessoal, por que é tão simples aqui de fazer o prompt, né? Primeiro que eu já tenho configurado aqui no meu Cloud Code toda a parte de disparo, a infraestrutura, então não preciso. Uma vez que eu configuro isso, que eu seto isso aqui dentro, isso fica na memória dele, né? Fica dentro do sistema do Cloud Code, e toda vez que eu quero usar, basta eu pedir via prompt. Essa é a parte boa. Uma vez que eu criar as coisas dentro do Cloud Code, eu posso usar depois facilmente e conectar com outras coisas e tal. Entendeu? Então imagina só, se eu fosse fazer isso aqui usando uma ferramenta normal de disparo, né? Só para comparar aqui o processo, eu teria que primeiro fazer as copies, né? Mesmo que eu fosse usar IA, mas eu tinha que ir para outra IA só para fazer as copies, porque ele já faz as copies para mim, tudo integrado. Aí eu teria que ir para uma ferramenta de disparo, aqui eu quero que ele faça um follow-up durante 7 dias, porque às vezes você fala com o cliente, ele não responde. Fala 2, 3, ele vai responder na quarta, quinta, sexta vez, tá? É chato assim mesmo. As estatísticas mostram que em torno, uma parte das pessoas, quando está trabalhando nessa parte de prospecção, elas só vão responder a partir de 4, 5, 6 tentativas.
de abordagem, tá? E normalmente ninguém faz isso manualmente porque realmente é um saco, é difícil até de administrar. Mas via automação é muito mais simples, é só configurar isso. E aí, se eu fosse configurar uma automação dessa, né, manualmente, de 7 dias seguidos, eu precisaria ir setando uma por uma. Eu tinha que criar as 7 copies, aí depois tinha que dizer, ó, agora a primeira copy você vai enviar no dia 1, tal hora. Aí a segunda copy, entendeu? Na ferramenta, eu tinha que, tipo, configurando isso dentro da ferramenta. Aqui não, ele vai configurar tudo tacado só para mim, né? Eu tô falando nem horário, mas vai sugerir para mim um horário, vai perguntar um bocado de coisa que ele vai setar para mim aqui rapidamente. Ó, e até eu coloquei aqui, se ele responder, não precisa mais fazer o follow-up. Isso aqui, pessoal, como é que a gente faria dentro de uma ferramenta de ferramenta de disparo normal? Não tinha como. Geralmente as ferramentas não tem essa inteligência. Então, qualquer inteligência que eu queira colocar aqui, ele consegue colocar, né? Ele coloca no script, ele vai criar aqui um script que a gente chama, Python, tá? Com essa automação, com todos esses detalhes. Então ele tem essa lógica e ele consegue identificar para parar no momento certo. Tomar os cuidados necessários para não bloquear meu número. Aí quais são esses cuidados necessários? Como é que ele sabe? Porque eu já aceitei, porque eu já criei isso anteriormente, eu treinei ele para ele saber quais são os cuidados necessários. Quando eu falo para ele, tome os cuidados necessários, ele já sabe o passo a passo que ele tem que seguir para não ter bloqueio que eu já configurei, entendeu? Então não preciso ficar o tempo todo repetindo isso. Já está tudo pronto aqui. Esse é o valor que eu quero que vocês percebam dos ZX Control, né? Desse produto que a gente lançou de orquestramento de agentes e automações com IA. Porque uma vez que você instala um negócio ali, né, você já pode sair usando assim, sem se preocupar. Se você fosse configurar tudo do zero, ia dar um trabalho até você conseguir deixar o negócio 100% redondo, né, e gastando token. Né? Então, você vai criando, você está gastando um token aqui dentro da sua assinatura. Então, basicamente é só isso. Então, eu posso até pedir também aqui para ele, ó, monte um relatório que você vai atualizando a cada disparo para eu acompanhar e que eu consiga ver também o disparo, as informações, segmentação e etc. antes de você iniciar o disparo. Então, eu já estou pedindo para ele criar para mim um dashboard de disparo. Então, geralmente, quando a gente faz um disparo numa ferramenta, a gente consegue acompanhar, né? Ali as métricas, os dados do disparo, conferir como é que está tudo configurado. E aqui é importante que eu possa visualizar isso também de forma visual, né? Vou botar aqui, ó, em HTML. Então, muita gente fala assim, pô, Rafael, mas usar o Cloud Coach no terminal, essa tela preta aí e tal, não gosto, porque eu não consigo ver as coisas direito. Cara, tudo você pode pedir para ele criar visualmente para você, se você não gostar do formato que ele traz aqui. E aí você vai ter como se fosse no sistema mesmo os relatórios, o dashboard e tudo. Só que ainda customizado para a forma que você acha melhor. Então, eu vou aqui agora fazer o seguinte, eu vou colocar o modo planejamento, ó, vocês podem ver aqui embaixo, tá verdinho, ó, Plan Mode On, né, que quer dizer que é o modo de planejamento. E tem um outro detalhe, eu vou até copiar isso aqui e vou abrir em outra seção, porque aqui ele está no modelo Sonnet 4.6. Toda vida que você vai fazer uma ação nova, um disparo, criar alguma coisa, você precisa fazer modo planejamento com o modelo Opus, né, que é o modelo mais inteligente para fazer algo realmente bem feito e evitar falhas, tá? Então eu vou abrir aqui novamente em outra seção. E aí eu vou dar um barra model aqui para ele poder setar o modelo. Está no Sonnet, eu vou botar agora no Opus 4.6. Já apareceu 4.6 aqui. Vou botar no modo Plan. Aqui, ó, Shift Tab para mudar. Colo o prompt.
não copiou tudo. Deixa eu abrir aqui para copiar tudo de novo. Agora sim. E simplesmente vou colocar aqui para ele fazer o planejamento. Vocês vão ver que demora um pouquinho para fazer, né? Porque é um plano, vai pensar aí e tal. Ele não encontrou o arquivo, eu acho que eu não peguei aqui o endereço todo, ó. Deixa eu colocar aqui. Qualquer momento você pode mandar. Qualquer momento você pode mandar uma informação extra que ele vai ler e vai utilizar. Outra vantagem é essa, você pode interromper ele a qualquer momento, precisa esperar terminar o negócio. E aí, enquanto ele está processando aqui, né? Ah, Rafael, eu quero mais lead, né? Eu quero enriquecer a minha lista para trabalhar de prospecção, né? Então vou mostrar para vocês aqui. Ó, o sistema que a gente está utilizando, e é grátis, tá? Esse Apify, aqui, Apify, você vai criar uma conta grátis e ele consegue puxar dados aqui do Google Maps, Instagram, Facebook, vários lugares diferentes, LinkedIn também. Quando você faz o login, você vai simplesmente pegar uma chave API aqui, ó, e você integra. Então, tudo que você quer integrar com o Cloud Code é simplesmente passar para ele a chave API. Todos os sistemas que tem integração disponível, ele gera a chave API. É muito simples de gerar, sabe? É um códigozinho. Vou clicar aqui em Settings, ó, API Integrations. Tem criar um new token, que é a chave API. Você cria aqui, copia a chave, coloca no Cloud Code e pronto, já fez a integração. Simples assim, como você vê que você consegue integrar um bocado de software diferente, puxar as informações do software, fazer as funções dele, só com um códigozinho. É muito simples. E aí, tem um site que eu gosto muito de falar para os meus alunos, né, que é o 99 Filas, que também é um site de freelancer, e a gente pode fazer também um scrap desse site, né? Posso pedir para ele trazer as principais projetos daqui, fazer um filtro e tal, e aí depois ficar mandando a proposta através desse site aqui, usando o próprio Cloud Code. Então é uma forma de prospectar também. Deixa eu ver aqui. Olha, ele conseguiu puxar, agora tem uns 10 leads mapeados, vou explorar a infraestrutura existente de disparos para planejar corretamente. Agora eu tenho um mapa completo, vou consultar tudo no plano detalhado. Aqui está fazendo só o plano, pessoal, não está executando. Ah, demora fazer o plano, demora, mas te garanto que vai valer a pena depois. Porque ele vai fazer realmente o negócio com mais qualidade, bem feito, evitando erros, tá? E, paralelamente que ele está fazendo uma coisa aqui, eu posso pedir para ele fazer uma outra coisa, né? Vocês podem ver que eu tenho várias sessões aqui abertas, ó, trabalhando várias coisas simultaneamente. Então eu vou abrir aqui, vou pedir para ele acessar o site lá do 99 Freelas e trazer as principais propostas de negócio. Ele consegue acessar meu navegador e puxar essas informações. Acesso o site e traga as principais oportunidades, projetos de acordo com o meu perfil, já com um modelo de proposta e orçamento para eu aplicar. E depois eu posso até pedir para ele ficar enviando isso manualmente, automaticamente, na verdade, né?
Ele está fazendo aqui. Buscar as oportunidades de aumentar na fila agora, com base no seu perfil e automações e tal. Mostrar os projetos mais relevantes. Quem for assistir gravado depois, aproveita para dar uma acelerada no vídeo, né? Enquanto ele está fazendo aí. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui para eu tirar no chat. Ó, perguntaram aqui. Acho que vai assistir a gravação depois. Ó, encontrei 5 projetos com fit direto com sua competência e automação, WhatsApp, marketing digital, Shimweb, os mais relevantes para os meses. Ó, perfeito. ZAP Evolution, WhatsApp Flow, integração API, pagamento, sistema de gestão de reserva com automação WhatsApp. Escopo, entregar a plataforma, Stays, automação WhatsApp, você entrar no site, checkout com Pix e cartão. Em 15 dias. Aí ele me deu aqui a proposta, vou enviar para ele aqui, ó, do que eu posso entregar. Olha, ele colocou somente 3.000 a 5 mil reais. Falou o que eu vou entregar, para otimizar o fluxo de atendimento e tal, diferenciais, o que eu entrego, sistema de questões para concurso com IA, plataforma web com IA integrado, geração de conteúdo. Essa aqui é fácil de fazer, hein? Ó, botou uma proposta de 8 mil reais aqui para fazer isso. Estratégia de marketing com SaaS, né, sistema, mais possivelmente estratégia de marketing da plataforma de SaaS educacional. Reformulação de site WordPress. Bem fácil isso aqui de fazer, hein? Animação com IA. Olha só, olha aqui a lista de projetos. Vocês verem que não é brincadeira quando eu falo que a gente pode fazer 5 dígitos tranquilo. Se eu fechou um projeto desse aqui, né, 2 projetos desses já dá para bater os 5 dígitos tranquilo. Ontem ele traz a concorrência aqui. Esse aqui teve 3 propostas, outro que teve 11, outro que teve 9. O que esse aqui fazem mais sentido para mim, um orçamento sugerido. Agora você deve aplicar e tal. Se quiser, ele mesmo envia a mensagem lá para o projeto. Vocês veem que a oportunidade não falta, né? E você pode usar o próprio Cloud Code aqui para te ajudar a prospectar e vender o serviço da sua agência de IA. Vamos ver o outro aqui, ó. Tenho 2 perguntas antes de finalizar o plano. Qual estão suas apps para participar da prospecção? Vou botar a minha. Quer que eu gere a cópia completa dos 7 dias para aprovação agora? Pronto, aí ele vai finalizar aqui o plano. Olha aqui o plano que ele gerou, pessoal, pra gente.
Campanha de prospecção no WhatsApp. 10 leads, o Rafael tem 10 leads, negócio local em Fortaleza. O objetivo é vender landing page da gente de WhatsApp, por uma abordagem de WhatsApp via 7 dias de follow-up com eles. Requisitos, Rafael, cópia aprovação, follow-up, parar follow-up quando alguém responder, anti-bloqueio, dashboard de conteúdo atualizado, tudo que eu pedi para ele, né? Arquitetura, ser um script Python, que segue o padrão exato da estrutura que eu já tenho aqui. Etapa de implementação, o script principal que ele vai criar para fazer a automação. Vai depois, etapa 2, criar 7 copies. Tema, primeiro contrato, problema, prova social, pergunta, crise, urgência, última mensagem. Etapa 3, dashboard HTML. Total, disparado, responder, pendente, sequência completa, tudo que vai ter no relatório para mim, né? O HTML de aprovação. Integração com o Swindler, que é a parte de fazer os disparos. Aqui os leads que ele conseguiu puxar. Arquivos a criar e modificar. E pronto. E aqui a verificação para provar que está tudo certo. Aí agora, para implementar, eu vou dar um /model. Eu vou para o Sonnet, que é o mais barato para implementação, uma opção eu uso para planejamento e revisão. E aí eu vou colocar aqui, vou ver se ele consegue fazer com o Codex. Quero que implemente com o Codex. Aqui é uma estratégia que eu tenho, que eu ensino para o pessoal aí nas últimas Masterclasses, programa 50K, que é a integração do Codex, que é o plugin do Codex, é um modelo de IA do ChatGPT, muito potente para codificação também, automação, e tem um plugin que você instala aqui dentro do Cloud Code para usar ele aqui dentro, para implementar, revisar. Aqui ele está me gerando um contexto de implementação. Para eu passar para o Codex, ele não está conseguindo implementar aqui diretamente, mas eu posso só abrir o Codex e colocar essa informação aqui que ele vai saber executar. E aí eu não gasto o crédito do Cloud, né? Eu uso os créditos do Codex, que é mais barato. Pedi para ele rodar direto aqui no terminal do Cloud, que é mais prático, né? Ele disse que é possível fazer, vamos ver se ele consegue. Senão é só eu copiar tudo isso aqui e colar na seção do Codex para ele aplicar, né? Estou fazendo isso só por questão mesmo de economia de token, porque eu já cheguei no limite aqui hoje e não quero gastar mais meus créditos extras. Quero economizar, né? Essa que é uma das estratégias que a gente ensina de otimização de gastos. Nas Masterclass do programa Agência 50K, né? Isso aqui é muito importante, a gente economiza muito dinheiro com isso. Esse outro aqui eu vou pedir para salvar projeto. Deixa eu até mudar o modelo aqui, porque ele está usando
o Opus, que é mais caro, eu quero que ele use mais barato, eu vou botar aqui salvar, projeto, implementar depois. Ele já está rodando via Codex aqui, está dando certo. Giannini perguntou qual Codex eu estou usando, é o 5.4, né? Que é o recomendado aí, que é o mais atual, mais avançado. Uma coisa que eu vacilei aqui, que eu poderia ter colocado, vou colocar aqui, mas acho que ele não vai conseguir pegar agora não. Execute com agentes paralelos e usando tasks. Porque com agente paralelo ele faz mais rápido, né? Pra não demorar tanto. Eu sempre gosto de colocar, quando é uma tarefa muito grande, eu esqueci de colocar. Aqui vou dar um barra encerrar, ó, é uma skill que eu disponibilizei também para os alunos lá no Xcontrol, dentro do último pacote lá, que eu liberei para eles, que é uma skill que salva tudo na memória. Ela percebe se precisa criar alguma skill, ela cria, sugere, cria o projeto, cria uma parte direitinho e tal. Vocês vão ver tudo que ela faz aqui, ó. Harvest, salvou na memória, e renomeia a sessão, faz um bocado de ações aí para poder encerrar essa sessão tranquilo e depois poder retomar o projeto. E ele saber o contexto, né? Quando for trabalhar com outras coisas. Olha, até consegui encontrar aqui uma sugestão de skill, de data skill, prospectar freelas. Eu vou até criar essa skill, porque toda vez que eu pedir para ele criar uma lista de leads lá do 99 freelas, ele já vai saber o caminho, vai fazer bem rapidinho para mim. Encontrar um skill, sessão nomeada, pendências do projeto. Eu pedi para ele criar skill. E aí, pessoal, legal que a skill, você consegue criar, né? Só pedir para ele criar ali, cria um skill para você, e a skill ele salva um processo para as próximas vezes economizar, fazer mais rápido, vai gastar menos tokens. É bem bacana você usar esse processo aqui. Ó, criar skill, o que a skill faz? Busca 4 categorias em paralelo, 99 filas, filtra por fit com seu stack, Yahoo, WhatsApp, Marcha Web, detalha os top 5, 7 projetos relevantes, gera proposta pronta com faixa de preço, prioriza projetos com menor concorrência e salva pendência automaticamente. Então eu posso rodar essa skill diariamente, inclusive programar para rodar diariamente, todo dia tem uma lista dessa aqui atualizada para eu prospectar, tá? Uma ideia. Inclusive vou disponibilizar essa skill para o pessoal que está nos Xcontrol nos próximos pacotes, para vocês usarem. A gente pode fazer um pacote lá do Xcontrol só focado em prospecção. E aí a gente já inclui essa skill que a gente criou agora. Vou fechar a sessão. Uma vantagem do Codex também é que ele é rápido de executar. Ele é muito bom para revisão também.
e que ele não está gastando nos créditos do cloud, está gastando do Codex, que é mais barato. Esse mês eu consegui grátis o Codex, a assinatura grátis lá do ChatGPT. Estão dando para quem cancelou e quer voltar. Então, para mim, está saindo de graça aqui essa execução usando o Codex. Você pode perguntar aqui a qualquer coisa que você quiser. BTW, quanto tempo falta para terminar? Ele já faz um cálculo aqui, traz a resposta. A gente vai demorar em torno de 8 minutos. Conseguiu finalizar aqui já. Ele vai trazer agora a resposta. Eita. Isso aqui. Agora vocês vão ver a diferença. Ele está criando as tasks e ativando os agentes paralelos. Escolha até meu preparamento paralelo. Olha como é legal, né? A gente vê os agentes paralelos trabalhando. Cada um fazendo coisa diferente para agilizar. Se quando é a implementação grande, você pede para fazer um paralelo que ele reduz até 4, 5 vezes o tempo que demorar para fazer. E aí você pode deixar rodando aqui e fazer outra coisa, depois você vem. Ele passa 10 minutos aqui, 15 minutos trabalhando tranquilo, direto. Depois você só vem revisar o que foi feito.
Bom, pessoal, eu vou pedir para ele me mostrar que já foi feito e vou mostrar para vocês, porque senão a gente vai esperar muito aqui para ele finalizar. Me mostra que já foi feito. Evitar de pedir muita coisa, agora está demorando para finalizar. Pedir para ele simplificar aqui para a gente conseguir dar logo o retorno.
Olha só, pessoal, finalmente aqui tá as cópias, né, para aprovação dos disparos. No dia 1. Pronto. Aí, colocar aqui, pode começar a enviar. Ele já tem tudo pronto para enviar. Ó, aqui é um log de envio de disparos. Ó, tá enviando para esse número bem aqui. Aí já enviou para esse número e está guardando 82 segundos para enviar para o próximo, porque por questão de segurança, ele tem que esperar 90 segundos entre um disparo e outro. Mas ele já enviou para o primeiro. Ó. Os próximos ali chegarão 90 segundos de intervalo entre cada um. 15 minutos, todos do dia 1 serão enviados. Aí pronto, é só deixar rodando aqui, já já ele termina. E aí já deixa programado para o próximo dia. Então, que foi um exemplo prático, né, pessoal, de como fazer uma prospecção 100% usando o cloud. Aqui é a primeira vez dá trabalho para fazer, porque está criando tudo do zero. Mas se eu quiser repetir exatamente esse método, aí já tem tudo pronto, mas às vezes vai fazer mais rápido. Vocês podem rodar um script desse diariamente para prospectar os clientes da agência de vocês. E aí, se vocês fizerem isso todo dia, não é possível que em uma semana vocês consigam pelo menos um cliente, né? Então, é essa a proposta que eu tenho para vocês. E aí, quem não está no programa de 50K, no ZX Control, aproveita para saber mais aí, poder garantir a vaga, né? Porque poder aplicar tudo isso aqui e faturar com a agência de IA voltada para o Cloud Coach. Obrigado a todos pela participação e até a próxima.